Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. É com muita alegria que aceitei esse convite. Então, que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, envolver nosso lar, nossa família, que possamos ter a sustentação da equipe da Irmã Sheila para os nossos trabalhadores assistidos e para todos que assistam, que estejam assistindo esse vídeo. Então, Jesus amado, vinde até nós, ilumina nosso lar, nossa família, todos nós, que possamos estar sempre em sintonia com os nossos mentores, com a energia do amor divino e com o propósito que a nossa evolução espiritual, através da nossa renovação interior e despertar a nossa consciência para aquilo que é essencial, a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18 até o item 24. Então, os laços de família fortalecidos pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. Então, o capítulo começa assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos. Esses 30 é o princípio oposto que o destrói. Então, aqui, os espíritos, eles formam famílias no espaço. E cada vez que nós reencarnamos, nós vamos fazer uma programação reencarnatória. Então, nessa programação, nós vamos ali programar com outros espíritos que nós precisamos resolver pendências do passado. Por isso que o lar ele é um reencontro de afetos e desafetos do passado. E ali, juntamente com os benfeitores espirituais que são responsáveis pela reencarnação, nós vamos programar essa nova existência na Terra. Então, aonde vamos reencarnar, a família, com quem, a profissão, quem vai ser nosso pai, nossa mãe, irmãos, enfim, companheiros, filhos, até a profissão. Nós vamos fazer uma programação. Então, o lar, ele é um reencontro de afetos e desafetos do passado. Quem são os desafetos? Esses afetos são os laços espirituais que já conquistamos de outras vidas. Pessoas que no passado, espíritos, né, quando reencarna é alma, que já convivemos, que já acertamos as pendências, que não temos mais dificuldades, que já aprendemos a amar. Então, esses espíritos, eles formam famílias no espaço. E essa família, ela vai aumentando. Por quê? Porque nós já reencarnamos muitas vezes, né? A perder de vista. Então, quando reencarnamos, nós vamos ali construindo esses laços espirituais, inclusive com os desafetos. Porque a lei divina é de amor. Então, Deus sempre nos encaminha para o amor, para a reconciliação, para o perdão, para a resignação. Então, aqueles nossos familiares do passado, de outras vidas, eles continuam pertencendo à nossa família espiritual. E a nossa família espiritual, ela é numerosa, a maioria está desencarnada. Então, o Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala que a Terra tem mais de 24 bilhões de espíritos. Então, nós temos uma população, um pouco mais de 7 bilhões no planeta. Então, só no planeta Terra, temos mais de 24 bilhões de espíritos. Então, a maioria está desencarnada. Então, os espíritos, eles formam essas famílias no espaço e eles ficam ali, né, torcendo para que dê certo.
A gente vê isso no Nosso Lar, que é um livro do Chico Xavier, pelo espírito do André Luiz, que tem uma cena onde o André Luiz ele está hospedado na casa da Dona Laura, e ela então vai programar sua próxima reencarnação. O seu marido, ele estava lá com ela, ele chegou primeiro e depois ele reencarnou. Então, ela tinha encontros durante o sono com ele. E ele já estava com 5 anos e ela estava programando a sua próxima reencarnação, que ela seria novamente esposa dele. Olha que bacana. Porque já tinham laços de afinidade, laços espirituais. E ela iria reencarnar e ela recebeu uma neta que desencarnou, uma moça que, quando desencarnou, chegou lá muito revoltada. E ela iria trazer essa neta como filha. Olha que interessante, né? Então mostra o que? Que os laços de família, eles não se rompem, mas sim, eles ficam cada vez mais fortalecidos pela reencarnação. E aí, um detalhe muito importante, que quando ela vai reencarnar, ela entra ali, né, num processo, como se fosse uma despedida, né, como se fosse entrando num túnel, e onde ela vai vir para a Terra, e aí vai fazer ali o processo da diminuição do perispírito, para poder entrar ali no útero da futura mãe. E quando ela está indo, ela sente assim uma certa angústia. Por quê? Porque ela vai reencarnar. Então, o que quer dizer isso? Que lá no mundo espiritual é a nossa verdadeira vida, é onde nós estamos ali reunidos com a nossa família espiritual. E quando vamos reencarnar, nós não sabemos o que vai acontecer, porque uma coisa é programar e outra coisa é reencarnar de fato e vivenciar as experiências aqui na Terra. Então, olha só, nós temos o livre-arbítrio, então programamos uma reencarnação. Vai dar tudo certo? Não sei. Por quê? Porque depende do nosso livre-arbítrio. Então, ela vai naquele túnel com uma saudade daqueles que ficaram e também com receio, porque ela não sabe se ela vai conseguir dar conta integralmente. Então, isso é um alerta para todos nós, para fazer uma análise. O que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa reencarnação? Será que estamos conduzindo bem? Será que estamos ali no nosso dia a dia refletindo sobre o nosso comportamento, aquilo que os acertos que precisamos fazer? E quando a gente fala de laços espirituais, quando nós temos ali no retorno à pátria espiritual, quando desencarnamos, nós estamos no momento que estão desencarnando muitas pessoas, principalmente pela questão aí do vírus, né? E quando eles chegam na parte espiritual, tem a família espiritual ali pronta para recebê-los. E eles, com certeza, quando nós estamos ali num coração ali vivendo aqui na Terra com amor, com ética, com respeito, independente de religião, porque não é a religião que faz com que a pessoa vá para um lugar bom ou fique ali um tempo em zonas de sofrimento, mas a nossa atitude moral é fazer o bem, é ter um bom comportamento, é agir de acordo com a lei do amor. A lei do amor é uma lei universal. Então, quando nós temos ali uma vibração boa no nosso dia a dia, que temos uma boa conduta, que respeitamos o próximo, que respeitamos a nós mesmos, a nossa vibração ela é boa, porque vibração, energia é tudo. Então, Deus não manda ninguém para as zonas umbralinas. Deus é amor. É a nossa vibração que choca. Então, nós temos que cuidar do nosso comportamento. Por isso que a reforma íntima é tão importante. E falando em reforma íntima, o seu Abel, né, seu Abel Glasser, que é o fundador aí do Centro Espírita Irmã Sheila, ele tem vários livros psicografados e 2 são de reforma íntima.
E os desafetos? Os desafetos são aquelas pessoas que no passado nós prejudicamos ou nos prejudicaram e que programamos reencarnar juntos para fazer o caminho do perdão, do amor, do entendimento, da resignação. E são aquelas pessoas que tornam a nossa vida mais difícil. Então, é aquele familiar difícil, aquele parente difícil. Então, essa reflexão dos desafetos na família é muito importante, porque eu costumo dizer que ser bom com quem é bom é muito fácil. Nós já aprendemos a amar, já trazemos esse amor de outras vidas, mas o mérito está em ser bom com aquele que torna a nossa vida mais difícil. Esse é o mérito. E é uma reflexão para todos nós. Então, quais as pendências que nós trazemos do passado em relação àquela pessoa? Por que é tão difícil a convivência? São perguntas que nós temos que fazer e temos que aproveitar o tempo que estamos aqui na Terra para aprender a amar, perdoar. Então, às vezes uma mãe questiona, nossa, eu me dou tão bem com esse filho, mas com aquele outro eu tenho uma dificuldade, eu não consigo ali nem conversar, é uma pessoa muito difícil, ou às vezes é o pai que é difícil, ou às vezes é a mãe. Nossa, eu me dou tão bem com a minha mãe, mas eu não consigo me dar com meu pai. Meu irmão se dá tão bem com meu pai. E o que acontece? São as pendências do passado. Porque quando eu falo de vibração, a vibração é a energia que nós trazemos. Então imagine nós, nessa vida, onde nós temos ali alguém que nos prejudicou muito, e a gente, de repente, convidasse essa pessoa para morar na nossa casa. Seria impossível, nós não iríamos aguentar. A reencarnação é isso. Então, vem, reencarna alguém que nós temos uma pendência do passado no nosso lar. Graças a Deus, nós não lembramos, mas a energia, a vibração continua. Então, nós reencarnamos e o nosso maior mérito é nos acertarmos, como diz Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e esse oficial de justiça te encarcere na prisão. De lá não sairás sem que pagues o último ceitil. O que é a prisão? É a reencarnação. Reencarnarmos com aquelas pessoas que no passado nós não perdoamos, não reconciliamos, às vezes até prejudicamos demais. E aí, para lembrar também, o livro do Chico Xavier, Os Missionários da Luz, onde traz a história do Sigismundo, a reencarnação do Sigismundo, onde o Adelino, que era o seu amigo numa vida passada, o Sigismundo, ele arrumou um jeito lá de tirar a vida do amigo para ficar com a esposa dele. Então, ninguém ficou sabendo, e aí depois de um tempo eles se casaram, mas o Adelino, desencarnou e não perdoou. Aí foi preciso, depois que todo mundo desencarnou, aí até um processo doloroso, programar uma nova reencarnação, onde ali o Adelino iria receber o Sigismundo, que é o amigo de outra vida, como filho. E a esposa, que é a esposa do Adelino, depois foi esposa do Sigismundo, vai recebê-lo como filho. Então, ou seja, aquele amor-paixão, agora no amor sublimação. Então, veja só que a reencarnação, ela tem como propósito ali unir os espíritos, os desafetos, para que eles possam aprender a amar. E aqui também, então, quando nós percebemos que estamos numa família onde não temos laços espirituais, o espírito muitas vezes pede para reencarnar numa família para aprender alguma coisa. Então, às vezes não é que tem desavenças do passado, mas às vezes é um espírito que ele se desviou muito do caminho do amor e ele pede para reencarnar numa família mais amorosa, mais equilibrada, para que ele possa ter ali bons exemplos, né? Então, isso também é concedido.
Então tem essas 3 situações, e muitas vezes uma pessoa, ela tem um círculo de amigos, às vezes até no trabalho, de pessoas que ela se dá muito bem, que podem ser espíritos que fazem parte da família espiritual dela, que reencarnam próximos ali, para que essa pessoa possa ter uma sustentação. E aqui então, nós temos aqui as uniões simpáticas, que elas se dão por afinidade, né, por várias reencarnações, reencarnando junto, já tem esse merecimento. E as uniões de provas e expiações, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, são a maioria na Terra, onde às vezes a convivência é difícil, onde nós temos que aí todos os dias praticar reforma íntima. Aqui nós temos também a questão da unicidade da existência. Então, se tivéssemos somente uma existência, como seria, né? Então, a reencarnação, ela explica os mecanismos da justiça divina. Então, quando nós pensamos nessa unicidade da existência, seria uma coisa muito triste, porque como é que nós iríamos resolver as pendências do passado, né? Bom, aqui temos também nesse nosso item, limites da reencarnação. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? E então, o São Luís, ele nos diz o seguinte, a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. E se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto. Então, a reencarnação, ou encarnação, como está aqui, não tem limites. Por quê? Porque Deus cria princípio inteligente. Então, e é do átomo ao arcanjo. Então, esse espírito ele vai passar pelo reino, esse princípio inteligente, pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, e acorda no reino hominal, onde ele vai, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, leva aproximadamente 1,5 bilhão de anos, né? Ou seja, ele vai começar ali na fase hominal, aquele homem primitivo, aquele homem que a gente ouve falar de homem das cavernas. Então, vai começar ali na fase hominal e vai depender muito do quê? Das suas escolhas. Então, à medida que ele vai reencarnando, desencarnando, se ele escolhe o caminho do bem, ele avança mais rapidamente. Se ele escolhe o caminho do mal, a porta estreita, como ensinou Jesus, as suas reencarnações serão mais numerosas, né? Então, quanto mais ele se avança, melhor. A Terra é um planeta ainda muito material, nossos corpos são muito densos, né? Temos aí a questão do envelhecimento, que é cruel, as doenças, que é próprio desse mundo. Nos mundos mais evoluídos, onde o espírito já está numa condição mais etérea, os corpos não são materiais como o nosso aqui, e não sofrem tanto com as doenças, com o envelhecimento, inclusive as encarnações são muito mais longas. Nós temos essa informação na Revista Espírita, que são as comunicações do espírito de Mozart, que ele fala que ele veio para a Terra para trazer a música e que ele está em Júpiter, e a encarnação lá pode durar até 500 anos e que lá os corpos são bem sutis, né? Então a gente entende que dependendo da nossa evolução espiritual, vamos encarnando em mundos mais sutis, até que chega um momento que não precisamos mais da encarnação, porque chegamos ao estágio de espíritos puros. Então, a reencarnação é uma lei natural, não é somente abordada pela doutrina espírita. Então, os gregos na antiguidade, eles já falavam em reencarnação, Pitágoras, Sócrates, Platão, e também outros lugares, né, como a Índia, e lá no Antigo Egito. Então, não é uma coisa trazida pela doutrina espírita, é uma lei natural. E a reencarnação explica os mecanismos da justiça divina.
Deus sempre nos encaminha para o amor. Então, por isso que a família, ela é essa oportunidade de encontro de almas para que possamos fazer os devidos acertos. Mas o que é muito bom nisso, né? Aquelas pessoas que amamos e que partiram, nos aguardam do outro lado da vida. E nosso encontro com eles é motivo de alegria, porque imagine só se tivéssemos somente uma reencarnação e aqueles que nós amamos, que às vezes levaram uma vida assim, de excessos, de toda ordem, de vícios, que foi para o caminho do mal, seria assim uma condenação eterna. Mas Deus é maravilhoso, sempre nos dá novas oportunidades de acerto e ascensão. Aquele espírito vai reencarnar, às vezes, muitas vezes, até ele aprender que somente o amor nos liberta da ignorância, e ele vai ascender espiritualmente, e vamos ali formando laços espirituais, e vamos um dia chegar ao estágio de pureza, de espíritos puros, como ensinou Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, que é o estado de pureza. Então, por hoje é só. Muito obrigada a todos. E vamos agora agradecer aos espíritos amigos, à irmã Sheila, essa cúpula espiritual, e a Jesus, nosso mestre querido, por mais essa oportunidade, que ele leve até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento por tudo que recebemos, pela bênção da vida. Que assim seja, graças a Deus, muita paz a todos.